Ao ouvir aquelas palavras pronunciadas por alguns jovens que diziam: esse não vai permanecer, esse não vai passar uma semana, 33 anos adorando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Nesta noite adore a este Deus grande e poderoso, aleluia, que prevalece sobre a sua vida. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a escolha foi de Deus. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que te escolheu. Pode surgir o problema que surgir, aleluia, não largue este Deus, não abandone aquele que tem depositado a sua confiança em você, tem apostado em você. Talvez algumas pessoas olhem para você e não tenham apostado, tenham olhado para você com desprezo, tenham olhado para você e usado expressões dizendo: não vai permanecer, não vai dar certo, não vai ser resolvido, aleluia. Mas Deus tem apostado em você, Deus tem te escolhido, aleluia, tem te selecionado e tem apostado em você, e todos os seus propósitos vão se cumprir. Aleluia. Escolha de Deus. Na feira, aleluia, não queríamos, aleluia, nada, porém Deus não levou em conta. Já imaginou se Deus levasse em conta, aleluia, o meu passado? Se Deus, ao me separar, ao me selecionar, ao me escolher, aleluia, fosse fazer um retrospecto da minha vida, aleluia, analise se algumas pessoas se colocassem no lugar de Deus e pegassem um currículo meu, do meu passado, no dia que eu aceitei, talvez já me descartasse, mas Deus não. A Bíblia nos diz em Atos, no capítulo 17, versículos 31 e 32, Deus não levou em conta os tempos aleluia, porque Deus, não tendo em conta os tempos, aleluia, da tua ignorância, o tempo que você praticava coisas erradas na sua ignorância, Deus não levou em conta esses dias e te escolheu, te selecionou, aleluia, tem planos na minha e na sua vida. Isso é um motivo de adorarmos a Deus dia e noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos escolheu. A escolha humana não são como as escolhas de Deus. Olhe e analise o fato, o caso da escolha de Davi. Quando Deus mandou Samuel à casa de Davi para escolher dentre os filhos de Jessé um que seria rei em Israel. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé achou que poderia ter sido um dos 7 que foi apresentado. Primeiro Eliabe, homem formoso, bonito, aleluia, aleluia. E quando trouxeram Eliabe à presença de Saul, ou melhor, à presença de Samuel, para que Samuel ungisse rei sobre Israel, Samuel ouviu a voz de Deus dizendo: não é esse. Chamaram Abinadab, outro irmão de Davi, que também tinha um porte físico Glória grande, a Deus. era bonito. A Bíblia fala, dá essas descrições. E quando Samuel, achando que aquele Abinadab seria escolhido rei de Israel, ele ouviu a voz de Deus: esse também não é. Glória. Trouxeram Samar, a mesma coisa. E Samuel ouviu a voz de Deus dizendo: esse também não é aquele que Deus tem escolhido. E a Bíblia diz que passaram-se 7 e nenhum deles era. Ao ponto de Samuel se dirigir para Jessé e dizer: acabaram os mancebos, acabaram os teus filhos. E Jessé disse: não, ainda tem um menor. Alguns teólogos usam essa expressão de menor, como aquele o fraco, o feio, ruivo, aquele que só servia para apacentar as ovelhas de seu pai. Glória, glória. E aí Samuel disse: olha, manda chamá-lo, não nos assentaremos na mesa enquanto este não chegar. Meu Deus. E quando foram buscar Davi, Samuel ouviu a voz de Deus dizendo: está diante de nós o escolhido para ser rei sobre Israel. As escolhas de Deus não são como as do homem. Eu estou levando para o âmbito da salvação, mas pode, aleluia, podemos nos aprofundar isso.
e dizer a escolha de Deus em outros sentidos, em outros aspectos. A escolha de Deus para que você seja um pregador, a escolha de Deus para que você seja um pregador, um pastor, a escolha de Deus para que você seja um missionário, uma missionária. E a Bíblia nos diz que ali Samuel ouviu a voz de Deus dizendo: está diante de nós o escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Ungiram Davi e Davi se tornou rei. É lógico que ele não assumiu de imediato o trono, houve perseguição, mas quando Deus promete, aleluia, ele cumpre. Pode passar dias, semanas, meses, anos, aleluia, falou Deus, tem que acontecer, aleluia, operando Deus, ninguém impedirá. Alguém pode até se levantar contra o teu chamado, aleluia, alguém pode até tentar te impedir de ser um instrumento, de ser alguém usado na mão de Deus, mas não consegue, porque maior é o que está em nós, maior é aquele que prometeu. E nesta noite ele está renovando promessas na vida daqueles que, aleluia, Deus já tem falado, aleluia, acerca daquelas promessas que ele tem de dentro. Glória a Jesus, aleluia. A escolha de Deus. Precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Glória a Deus. Para não sermos decepcionados. Aleluia. Muitas vezes apostamos em alguém, pastor, e aquele alguém nos decepciona. Muitas vezes os pais apostam nos filhos, vice-versa. E às vezes vem a decepção. As decepções, elas fazem parte de nossas vidas. Temos que estar preparados psicologicamente para as decepções que surgem em nossas vidas. Porém, Deus nunca nos decepcionará. Amém. Nunca. Amém. Oh, glória. Nunca decepcionou ninguém. Glória a Jesus. Quando discorremos a Bíblia Sagrada, quando estudamos a Bíblia Sagrada, vemos que Deus nunca decepcionou aqueles que Ele tem chamado. É verdade. E não vai te decepcionar de jeito nenhum. O problema é que queremos o nosso tempo. E precisamos entender que tudo é no tempo de Deus. Glória a Deus. Tudo é no tempo de Deus. Glória a Jesus. Não adianta. Às vezes queremos o nosso tempo. Ah, Deus. Ficamos até murmurando e reclamando porque ainda não aconteceu. Não se preocupe. Tudo é no tempo de Deus. E quando acontece no tempo de Deus, é mil maravilhas. Tudo começa a dar certo. As bênçãos começam a serem jorradas sobre nossas vidas. Tudo caminha, aleluia, para dar certo. Glória a Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Eu creio. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Precisamos ter muito cuidado. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem apostado em mim e em você. Amém. Eu falei um pouco da escolha de Deus em nossas vidas acerca da salvação. Essa é a mais importante. Não adianta. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida. Aleluia. Vai fazer 2 meses que perdi minha mãe. 2 meses. Mas ela tinha apenas 65 anos servindo a Deus. Isso nos trouxe, não só para mim, como os membros da minha família, um conforto. Porque sabemos onde ela está guardada, esperando o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação é a mais importante. Amém. Quando aqueles 10 leprosos que foram à procura de Jesus para serem purificados, terem os seus corpos purificados daquela lepra, eu me lembro que foram 10, foram purificados, saíram, e apenas um retornou para agradecer a Deus. E aquele que retornou, além de ter tido a sua lepra purificada, ainda alcançou a salvação, que é o mais importante. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, não adianta o homem galgar bens materiais, não adianta o homem, aleluia, ser tão conhecido no estado, no país, no mundo, e depois da sua carreira, depois que ele tombar, perder a salvação. A salvação é o bem mais precioso. Amamos nossos filhos, esposas, pai, mãe,
Mas o bem mais precioso que alguém pode alcançar aqui na terra é a salvação das nossas almas, das nossas vidas. Oh, glória! E para isto, aleluia, é necessário lutarmos com unhas e dentes. Eu estou falando nesta noite para alguém que está cabisbaixo, desanimado, e que achando que Deus, aleluia, já deveria ter cumprido a sua promessa relacionada a qualquer problema assolando a sua vida. Ainda não aconteceu. Eu estou falando para alguém nesta noite que está enquadrado nesta situação, aleluia, e que está quase se decepcionando. Deixa eu lhe dizer nesta noite, aleluia, Deus está lembrado das promessas que Ele fez e me trouxe aqui nesta noite para renovar estas promessas. Aleluia, você não vai tombar, você não vai desvanecer. Deus vai cumprir literalmente aquilo que te prometeu. Deus não é o pastor Jarbas, que talvez possa até ter prometido alguma coisa a alguém e não cumprir. Deus é fiel, Ele vai cumprir literalmente. Agora deixa eu lhe dizer, a mais da salvação, Deus não te chamou, te escolheu apenas para a salvação. Ele quer, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Observe que vários personagens bíblicos eu anotei aqui. Aleluia. Eles foram escolhidos para a salvação, sim. Glória a Deus. Paulo, outrora, era um perseguidor, e Deus mandou Ananias em sua casa. Ananias ficou temeroso de ir lá, depois que Saulo teve aquela visão, e ficou cego, aleluia. E quando Ananias soube que a ordem de Deus para ele era ir na rua chamada direita, onde Saulo estava ali, ele ficou temeroso e disse: não, Deus, não dá. Aquele homem é um perseguidor dos cristãos. Aquele homem tem encarcerado os cristãos, tem matado, consentido na morte dos cristãos. Mas ele ouviu a voz de Deus dizendo: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Glória. Glória a Deus. É verdade. Deus não tinha interesse apenas para a salvação na vida de Saulo. Deus não tinha interesse apenas para a salvação na vida de Moisés. Quando Deus levantou Moisés com mão forte para tirar o povo da servidão do Egito, a Bíblia nos diz que o povo estava na servidão do Egito, sob o jugo de Faraó, durante aproximadamente 430 anos. E agora Deus levanta Moisés, aleluia, com mão forte para arrancar o povo do Egito. Deus não escolheu Moisés só para a salvação. Deus não escolheu os apóstolos apenas para a salvação, mas para desenvolver o ministério de curas, o ministério da palavra. Deus não escolheu Jeremias no ventre de sua mãe, como diz a palavra de Deus em Jeremias 1:5, apenas para a salvação. Não, chamou Jeremias para ser um profeta. Deus não chamou Davi, ainda informe no corpo da sua mãe, só para a salvação. Não, Deus chamou Davi para ser o homem segundo o coração de Deus, mesmo com falhas, mas era um homem a quem Deus confiava, era um homem que conseguiu libertar algumas pessoas da escravidão, do jugo do inimigo. Deus não escolheu Jó apenas para a salvação. Deus escolheu Jó para ser provado, aleluia, para que ficasse o exemplo em nossas vidas de que todos nós estamos mesmo servindo ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos passivos, sujeitos a passarmos por prova, por lutas. O bom do cristão é que ele pode até passar na prova, no deserto, na dificuldade, mas ele sabe que está na mão de um Deus grande e poderoso, que a qualquer hora pode dar um basta. Glória a Deus. Aleluia. Deus escolheu um dia de provar Jó. Foi? Deus chegou e disse: a partir de hoje vou provar Jó. Aleluia. Mesmo o inimigo que rodeava a terra se dirigindo para Deus, Deus deu testemunho de Jó. Observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal? E o inimigo é ousado, pastor Deus. Ainda foi capaz de dizer: ah, ele só é isso porque também tem cercado ele de riqueza. Ai, o homem mais rico do Oriente. Disse: eu vou te mostrar, inimigo,
que Jó, aleluia, não é fiel a mim só por conta disso. Tira tudo que ele tem, só não toque na sua vida. E Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu os bens, mas ele manteve a integridade a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Ele sabia que estava na mão de um Deus poderoso. Todo cristão, deixa eu profetizar nesta noite, todo cristão Glória a Deus. tem que entender quando está sendo provado por Deus. Sabia? Crente espiritual, ele sabe quando está sendo provado por Deus. Aí ele não murmura, não reclama. Pelo contrário, ele adota em sua vida a receita de 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 em diante. Não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, como se coisas estranhas vos estivessem acontecendo. Pelo contrário, exultai, alegrai. Todo cristão espiritual, ele precisa entender, ele precisa discernir, aleluia, quando está sendo provado por Deus. O bom é que Deus decide, escolhe o dia de nos provar, mas também já tem na sua agenda o dia de nos tirar da prova, de dizer, basta, essa prova só vai até aqui. Deus não nos prova além do que podemos suportar. Glória a Deus. Se você só aguenta 50%, Deus não vai permitir que ultrapasse 50% de prova sobre a sua vida. Se Deus sabe que a sua limitação chega aos 60%, Deus não vai permitir que esta prova, que esta luta ultrapasse os 60%. Deus sabe, Deus nos sonda, Deus nos conhece, sabe da nossa estrutura. Ele é fiel e poderoso. Deus escolheu Jó para a salvação, Jó para provar. Sim, Deus nos escolheu para a salvação, sim. Mas Deus não só nos escolheu para a salvação, Deus tem um propósito em nossas vidas. Amém. Deus tem um propósito em nossas vidas. Ah, pastor, mas eu não sou culto, eu não tenho um curso de teologia, aleluia, eu não tenho um bacharel, eu não tenho uma condição financeira, não importa, aleluia, Deus vai escolher algo, aleluia, dentro das suas possibilidades, para que você desenvolva a sua obra, para que você faça a sua obra. Não importa se de casa em casa, não importa se no exterior, não importa se no trabalho, na escola, não importa, Deus vai te usar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou terminando. Glória a Jesus. Deus escolheu Mateus. Aleluia. Aleluia, a escolha de Deus para as nossas salvação. Deus escolheu o pastor Jarbas, dia 12 de Oh, 11 glória. de 2022. Deixa eu lhe dizer, uma vez Deus tendo nos escolhido, Ele não abre mão de você. Glória a Jesus. Uma vez Deus tendo me escolhido, Ele não vai abrir mão de mim. Amém. Aleluia. Eu não sei se você já teve experiência. Eu já conheci alguns. No início da minha fé, eu lidava com novos convertidos. Era uma época, talvez o pastor Nilson se lembre, que as pessoas se gabavam das pessoas que davam testemunhos quando estavam envolvidas na criminalidade, nas drogas, e achavam aquilo bonito. E eu trabalhava com alguns novos convertidos, e alguns deles queriam até se desviar para se envolver com estas coisas, para depois estar dando testemunho nas igrejas. Só que alguns deles não conseguiram obter êxito, tiveram suas vidas ceifadas. Meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus nos escolheu, e tem uma vez nos escolhido, não abre mão de você, não abre mão de mim. Amém. Aleluia, o inimigo Nome de pode Jesus. até investir, lançar seus pratos de lentilha, aleluia, usar os seus adeptos para nos lançar propostas que na ótica humana é irresistível, aleluia, mas não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque a escolha foi de Deus, foi Deus quem nos escolheu, e uma vez Deus tendo nos escolhido, Ele não abre mão. Quem crê, diga amém. Quem crê, adore. Deus não abre mão de você. Amém. Glória a Jesus. Você pode até tosquenejar um pouco, Glória a pode Deus. até ficar um pouquinho fraquinho na fé, aleluia, mas não vai desvanecer. Creio. Aleluia, a mão de Deus estará estendida sobre a sua vida, aleluia, você vai prevalecer, você vai vencer, você vai dar testemunho de que foi Deus que te escolheu. Deus. Glória. Quando a escolha do homem, quando o homem convence outro a vir ao caminho do Senhor, esse não prevalece,
porque a escolha foi do homem, mas quando Deus escolhe, aleluia, uma vez Deus tendo escolhido, aleluia, esta escolha, ela vai permanecer firme. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, que possamos entender o chamado de Deus em nossas vidas, que possamos entender que foi Deus que nos chamou para a salvação, e não só para a salvação. Deus tem projetos em nossas vidas. Amém. Deixe Deus trabalhar em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Quer. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um. Oh, glória. Deus nos escolheu, né? Essa semana, ontem eu estava falando com o profeta de Deus e falei que não foi eu que escolhi a Deus, foi Ele que me escolheu, né? E às vezes a gente, ou as pessoas querem determinar, querem mudar a nossa história, querem faça assim, mas foi o Senhor que nos escolheu. Amém. Queria mudar a história de Jeremias, né? Queria que ele fosse sacerdote, né? Mas o homem era profeta, não tinha como mudar. Então, queriam escolher outro rei, como o pastor falou, mas ninguém pôde mudar a história. Era para ser Davi, irmão. Foi Deus que escolheu Davi. Amém. Então, tem a soberania de Deus, né, pastor? Deus escolheu a João Batista para ser o seu precursor ali, para preparar o caminho para o Senhor. Deus o escolheu. Glória a Deus, aleluia. Não estou falando aqui de calvinismo, de arminianismo, não. Estou falando de uma vontade soberana do Senhor. Glória a Deus. Que a gente só vai entender quando estiver lá no céu, né? Amém. Quando Deus ele coloca a mão e escolhe. Glória a Deus, aleluia, né? Você abre o coração para Ele, Deus faz grandes coisas na sua vida. Amém? Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com essa palavra. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu, irmã. Glória a Deus. E Deus vai, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar. Amém. Amém? Só começou, né? Já está aperfeiçoando em nome de Jesus. E a gente daqui a algum dia, como a gente falou, pregou no outro culto aqui, a gente está se preparando para decolar, né? A preparação está indo, né? Para decolar, mas não é para outro país não, é para a cidade celestial mesmo. Oh, então, glória. estamos nos preparando, irmão. Deus te escolheu, não foi para ficar nesta terra só não. Claro, nós temos que comer o melhor dessa terra, beber o melhor dessa terra, vestir o melhor dessa terra, não andar doente, é promessa de Deus, né? Nós temos que ter o melhor nessa terra, porque é bíblico que Jesus Cristo é o segundo Adão e nos deu essa terra para nós comermos melhor. Mas já tem uma terra melhor que a Nova Jerusalém. Glória a Deus. Aqui Amém. vai ser só uma passagem. Em nome de Amém? Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem gostou da palavra? Amém. Tá Amém. vendo? Eu disse que era o Java das Bíblias. O homem é Bíblia, é uma Bíblia. Glória a Deus. Eu te agradeço, meu irmão. Deus abençoe. Quanto quer orar pela vida do irmão Java, né, do pastor Java. E é bom a gente ouvir, nós que somos mais novos na fé, os irmãos também, de ouvir as experiências, como ele falou aqui, de pregar para 3, 4, 5 membros andando 10 km dentro dos matos, e às vezes a gente vem de carro para cá, né? E às vezes ainda diz que está cansado. Mas Deus ele é bom. São experiências que a gente vai ouvindo e a gente vai adquirindo e colocando em prática. Amém? Vamos orar pelo pastor Jabas em nome de Jesus, depois ele vai trazer a bênção apostólica. Amém?
Senhor meu Deus, é no teu nome, Senhor Deus. Eu repreendo todo mal, todo empecilho, toda investida, meu Deus, na vida do pastor Jaba. Tudo aquilo que estava dele impedido, Senhor, dele receber as tuas bênçãos nessa noite, Senhor Deus. Vai repreendendo todas as hostes celestiais no céu que está atrapalhando as bênçãos na vida do pastor Jaba, Senhor Deus. Não importa se é alguém da família, se é alguém do eterno que está colocando algum empecilho, se é algum espírito. Nessa noite nós ordenamos que bata em retirada toda obra contrária, toda feitiçaria, todo olhado gordo, toda bruxaria que é por terra na vida do pastor Jabo, da sua família. Eu ordeno que bata em retirada agora. Sai em nome de Jesus e que as bênçãos venham chegar em nome de Jesus. E já chegou agora em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que as bênçãos, irmão, acompanharão aqueles que creem. A gente não precisa correr atrás de bênção, ela vem atrás da gente, né? É algo, quanto mais a gente busca a Deus, mais ela vai nos acompanhando, ela vai seguindo, é como um imã, né, pastor? Amém? Quem gostou dessa palavra do nosso irmão Jabo, pastor, amigo, né, da gente, que tem me ensinado muito aí, muitas coisas, me passado muita experiência da vida dele, amém? Eu agradeço, meu irmão, em nome de Jesus, que Deus te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus, amém? Agora dê a bênção apostólica, fecha de chave de ouro. Amém. Tem um maná, viu? Estenda suas mãos, por favor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus Pai, e a doce comunhão e consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem Amém. Vamos nos preparar para o maná. Tem um lanchinho pra gente, viu? Glória a Deus. Você foi escolhido para ouvir a palavra e foi escolhido para comer também hoje. Olha que coisa boa.